Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia de aula de História e nós vamos falar um pouco sobre patrimônio histórico e cultural. Aqui no início da nossa atividade, nós temos um texto, sobre o assunto e nós vamos fazer a leitura desse texto para a gente entendê-lo bem antes de passar para a atividade propriamente dita. Patrimônio histórico e cultural. O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Aqui nós vamos fazer uma pausa. O termo patrimônio histórico-cultural. Isso aqui já diz, tá vendo? É a história da comunidade, a história do povo, é a cultura. E esse patrimônio quer dizer tudo aquilo que deve ser conservado para registrar essa história, para registrar essa cultura que foi sendo construída. Quando o texto fala produzido material ou imaterialmente, essa produção material são avanços tecnológicos, aparelhos, mesmo brinquedos, tipos de roupas. São coisas materiais que a gente consegue pegar e guardar, Fotos, filmagens. Imaterialmente, se refere àquelas coisas que não tem como guardar, tipo assim, numa caixa. São os conhecimentos, são os próprios acontecimentos, as histórias. Então, é coisa que deve ser preservada pela sua importância. Porque se é uma coisa banal que aconteceu e não foi de importância nem para a comunidade, nem para a humanidade, por mais que a gente, às vezes, guarde na memória ou mesmo nas coisas da gente, não se refere a um patrimônio histórico-cultural. Então, resumindo aqui, esse termo são aquelas coisas que a gente deve guardar para registrar a história e a cultura da comunidade e do povo, porque são importantes, devido à sua riqueza. Continuando aqui o texto, os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico e cultural são, olha aqui, vamos destacar aqui, são os profissionais que trabalham nessa área: historiadores, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas. E tem outros, Tem algumas outras profissões que trabalham já especificamente com essa questão de preservar a história e os conhecimentos acumulados pela humanidade. A valorização do patrimônio histórico e cultural é a valorização da identidade. Isso aqui é muito importante, Cada comunidade, cada povo tem a sua identidade. O que é isso? É o seu jeito próprio, a sua linguagem, os seus costumes, a sua cultura. Então, esse patrimônio histórico-cultural, ele é o registro dessa identidade. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade desse povo. Então, é bastante importante para construir essa história. E para que construir história? Para a gente entender por que as coisas acontecem, por que elas são dessa forma e não de outra forma diferente. Então, preservar o patrimônio histórico-cultural é uma coisa bastante importante para todos os povos. Seguindo aqui na atividade número 2, o local onde vivo. Vamos investigar? Quer dizer, a gente vai relacionar esse texto, com dados da nossa própria comunidade. Vivo em... Aqui nós vamos colocar o nome da cidade onde nós vivemos. Porque todos nós vivemos nessa cidade aqui, então, tranquilo. O local possui. Se possui, a gente marca aqui. Se não possui, a gente marca aqui. E aqui a gente vai fazer uma
pequena descrição de como que é esse local. Possui rua? Sim, né? A gente mora numa cidade, então possui rua sim. Como que é? Essa parte aqui ela ficou difícil de fazer, porque todos os itens que aparecem aqui tem de várias formas na cidade. Mas aí nós vamos fazer assim, eu vou escolher tipo o centro da cidade pra gente, como referência. Quem quiser pode pegar como referência a proximidade da sua casa. Ó, por exemplo, rua. Nós temos ruas largas, movimentadas, calmas, mas então eu vou pôr asfaltada, que é um termo que se refere à maioria das ruas da nossa cidade. Praça. Nós temos praça em nossa cidade? Sim. Como é que elas são? Também são diversificadas. Tem praças maiores, praças menores. Então, nós vamos escolher um termo mais geral. Arborizadas. Todas elas são arborizadas. Isso é um fato comum. Tem mercado? Sim. Tem mercado pequenininho, tem mercado médio, tem mercado maior, mas assim, enormes, aqueles grandões de hipermercados, nós não temos. Então, mercado, como é que a gente vai pôr que ele é, hein? Mercados, vamos pôr que eles são de porte médio, né? Então, vamos pôr aqui, ó, são médios. Porque são variados, fica difícil. Feira livre, nós temos? Sim, nós temos a feira livre aos domingos, né? Estava acontecendo no espaço cultural e tem também em 2 locais da cidade. Então, como é que ela é? É uma feira que não é muito grande, ela é uma feira pequena em relação à feira de cidades maiores. Tem loja comercial antiga? Sim, nós temos uma loja de calçados que é bem antiga. Como que ela é? Vou pôr aqui a de calçados. Temos biblioteca pública? Sim, nós temos. E como que ela é? Ela não é muito grande. Como é que nós podemos escrever? Vamos pôr que é média também, né? Não é muito grande, mas também não é muito pequenininha. E ela fica onde era a antiga rodoviária. Temos escolas? Sim, muitas. E são diversificadas. Nós temos escolas públicas, infantis diversificadas. Temos monumentos? Monumentos eu acredito que não. Monumentos históricos nós não temos. Não, a Casa da Cultura temos sim. Como que é? Como é que ele é, hein? Ele pode ser antigo, grande, público. Vamos pôr que ele é público. Apesar que eu acho que todo monumento tem que ser público. Igrejas, nós temos igrejas? Sim, muitas igrejas. Também são diversificadas. Porque nós temos igrejas de várias crenças, né? Cada pessoa tem a sua crença e a sua igreja da preferência. Temos museu? Não, nós não temos museu. Temos sala de cinema? Também não. Então, aqui, se nós não temos, não tem que pôr nada, porque não é de forma nenhuma. Aqui na atividade número 2, eu não fiz uma outra folha, porque essa aqui eu não vou fazer com vocês. Mas eu trouxe aqui algumas fotos, porque aqui está falando o seguinte: pesquise perguntando na sua família sobre lugares significativos e de destaque em sua cidade. Se eles tiverem fotos, peça para ver. Pode ser uma praça onde acontece uma festividade ou uma rua que abriga uma feira popular, uma igreja, um monumento, etc. E preencha a tabela com as informações coletadas na pesquisa. Então, aqui, ó, pode perguntar para um familiar ou pode escolher. Vendo aqui, eu trouxe uma foto, é uma foto da prefeitura. Aqui é uma foto da igreja Nossa Senhora de Fátima, que fica ali é da igreja do Rosário, onde acontece aquela grande festa, que tem um comércio bem variado, né, das barraquinhas.
Então, por causa da festa, eu selecionei esta imagem. Aqui nós temos uma imagem da Casa da Cultura, como ela era antes, né? Porque retiraram esse jardim. E aqui uma foto de um local que poucos conhecem, mas que é bastante importante. Essa capelinha chama a Igreja de São José, e aqui a importância é esse morro. É esse morro que deu origem ao nome de Monte Carmelo. Então, depois eu posso enviar as fotos, né? Se alguém quiser escolher uma dessas para fazer, aí eu vou enviar para que possam escolher uma. E aí aqui vai ser feito igual quando foi construído. Se a gente não tem essa informação, a gente coloca não sei ou deixa em branco. A gente vai preencher as informações que a gente tem. E por último, nós temos aqui, deixa eu tirar as fotos. Por último, nós temos a atividade número 3, não é a atividade número 4, essa daqui. Ó, é a atividade número 4. Ela apresenta 2 imagens e a gente vai responder as questões relativas à imagem, às imagens. Ó, a imagem 1 é um registro da cidade de Ouro Preto. Aqui a gente tem uma foto de uma rua de Ouro Preto. Ela fica no estado de Minas Gerais. Todos os anos, a cidade promove o Festival de Inverno. Isso aqui é uma foto tirada no Festival de Inverno. É uma festa muito importante para a comunidade local, pois suas atividades têm caráter educativo, cultural, artístico e social. Aí vocês vão observar o que chama mais a sua atenção nas fotos, né? O que chamar mais a sua atenção, você vai registrar aqui. Não esquecendo de começar a resposta com letra maiúscula e terminar sempre com um sinal de pontuação. Aqui, quais os elementos presentes na imagem 1 permitem afirmar que se trata de uma rua antiga? Essa é bem fácil de perceber, porque olha aqui. As construções, né? As construções são de um estilo bem antigo. A rua, não sei se vai dar para ver muito bem na foto, a rua é feita de calçamento de pedra, é bem estreita. Então, tudo isso são características mais antigas. E você já participou de algum festival realizado por sua cidade? É que às vezes acontece algum festival de dança ou de música, mas não é um fato muito comum. Então, se você participou, coloca sim e escreve qual. Se não participou, você coloca, né? Eu não participei. E a atividade de história é essa. Então, se tiver alguma dúvida, nós podemos esclarecer depois. Agora, eu quero que todos façam com muita atenção, muito capricho, não deixem de ler o texto. E um grande abraço para cada um de vocês.